Agora vamos lá, né? Pra quê? Exatamente para a aula de fenícios, persas e hebreus. Por quê? Porque meu celular está com a memória cheia e não deu pra gravar tudo junto. Mas enfim, vamos lá. Eu prometo que é coisa rápida. E vamos lá. Vamos começar pelos persas. Os persas, eles vão ser uma das civilizações mais importantes da antiguidade. A gente vai ver que pode se destacar ao leste da Mesopotâmia, né? Daquela regiãozinha lá que a gente já falou horrores, que tá parecendo Napoleão Bonaparte, que toda aula a gente tá falando. O Império Persa conseguiu crescer muito, por quê? E ter muita riqueza, porque seus imperadores eram como se fossem empreendedores. Todas as regiões invadidas pelos persas eram obrigadas a pagar imposto para o Império Persa, ou seja, era como se eu conquistasse um território e esse território que eu conquistei, em vez de só ser escravo, ele vai ter que me pagar imposto. É como se eu estivesse empreendendo nessas regiões. Deu para entender esse ponto? Por isso que eles conseguiam mais riquezas, eles conseguiam cada vez mais aumentar e expandir o seu império. E eles observavam que era muito importante fazer uma organização no império. Ou seja, eles tinham que organizar a população. Então a gente vai ter a divisão em províncias. E quem vai ser os responsáveis por cuidar dessas províncias vão ser os sátrapas. Quem são os sátrapas? São os olhos e os ouvidos do imperador, ou seja, como se fossem governadores cuidando dos estados. Deu para entender? Então, é como se fosse essa relação. E essa relação vai influenciar muito na organização e vai facilitar ainda mais para o desenvolvimento do Império Persa. Também falando dos impostos pagos, a gente vai falar da economia, porque a economia ela vai girar em forma da agricultura e da mineração. Além dos impostos que a população conquistada pagava, influenciava muito, ajudava muito na economia. Ou seja, eles já eram bons na mineração e eles ainda tinham os impostos que a população pagava para eles, ou seja, cada vez mais a riqueza ia aumentando. E principalmente se eles conquistassem um território que possuíssem muitas minas e muito ouro. Então isso influenciava ainda mais. Ou seja, eles foram muito inteligentes, meu Deus. A arquitetura dos persas é extremamente maravilhosa, é extremamente luxuosa. Os palácios são um luxo total, é incrível. Então, assim, toda essa riqueza influenciou, eles gostavam de demonstrar isso. E não ficou muito distante, até por conta, né, das esculturas deles que ficaram perfeitas, maravilhosas. Ainda hoje, os persas são extremamente conhecidos pelos seus tapetes, os tapetes persas, que é rico em uma beleza extraordinária. Os pérsios, eles vão ter uma religião dualista. O que é uma religião dualista? Ou seja, eles vão acreditar no bem e no mal. Então, assim, eles acreditam tanto no bem do homem, tanto no mal. É uma religião zoroastra. Entende? Deu pra entender? Agora a gente vai falar um pouquinho dos hebreus. Os hebreus é que a gente comentou bastante na aula de... Bastante assim, né? Entre aspas. Na aula de Egito Antigo, né? Porque a gente sabe, até nas escrituras, de que os hebreus foram escravizados tanto pelos egípcios quanto pelos babilônicos, que a gente tem Nabucodonosor. Os hebreus são um povo muito difícil da gente ter noção da verdadeira origem deles, por conta das questões bíblicas, né? A gente ainda não tem tanta desse território, dessa posse deles nessa região. Então, a gente não tem muito conhecimento sobre a origem deles, mas sabe-se que eles foram escravizados pelos egípcios. Os egípcios, eles foram para a região da Babilônia, e da Babilônia eles retornaram para Canaã, onde se estabilizaram. E aí a gente tem, né, a criação E a gente tem uma monarquia, simplesmente eles criam uma monarquia. Da monarquia a gente tem noção do que aconteceu, a gente tem o rei Davi e tudo mais. É uma população que não costuma cair tanto no Enem, como eu comentei, ela não vem sozinha, geralmente ela vem junto com o Egito ou a Mesopotâmia, principalmente na região da Babilônia.
Agora vamos falar dos fenícios. Os fenícios é um povo marítimo, onde eles vão ficar concentrados na região onde é a Palestina e agora próximo ao mar Mediterrâneo. Então, o foco deles vai ser as navegações, onde eles vão aproveitar dessas navegações para sair conquistando o território pelo mar Mediterrâneo. Então, o que acontece? Eles também vão ser responsáveis pela criação do alfabeto fonético. A gente vai ter o alfabeto fonético por conta deles. Vocês lembram que a gente teve na ficha de Egito uma questão falando sobre isso, que era para numerar, a gente tinha as curiosidades. Então, são os fenícios que vão ser os responsáveis pelo... Ai, meu Deus do céu. Pelo alfabeto fonético. Eles possuem uma religião politeísta, ou possuem mais de um deus e praticavam com animais. Eles matavam animais, que fazia parte dos rituais deles. É isso, gente. Ficou curtinho. Por quê? Porque é um povo que é um conteúdo pequeno, não é tão grande assim, não é tão extenso. A gente vai aprofundar um pouco na aula quando a gente vai falando junto dos outros povos. Um beijo e é isso.